E aí, meus queridos irmãos, queridos amigos, aqueles que seguem a gente nesse canal e recebem esse café todos os dias, né? Espero que tenha ajudado você, esteja ajudando você, né? O intuito desse café é isso, ter ajuda espiritual, ter um amparo espiritual, amém? E hoje nós vamos falar aquilo que Cristo fez por nós. É muito importante que nós entendamos perfeitamente os fatos básicos. Cristo só ressuscitou após ter quebrado o domínio de Satanás. Era imperativo que a autoridade de Satanás sobre o homem fosse rompida. Colossenses capítulo 1, o verso 13 e 14, nos narra a seguinte forma: pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Deus nos libertou da autoridade de Satanás. A palavra traduzida por domínio aqui significa autoridade. Deus nos libertou da autoridade das trevas. Então ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o novo nascimento. Aleluia. Isso é recriação. Temos a nossa redenção. Todo crente foi libertado da autoridade de Satanás e transportado para a família de Deus. Que coisa maravilhosa. Você pertence a uma família santa, uma família com autoridade. Amém, queridos? Aleluia. Ele é redimido por meio de Cristo e Satanás não tem mais domínio sobre ele. Pois o pecado não nos domina mais, conforme Romanos capítulo 6, o verso 14. Eu sempre te dou referências bíblicas para que você tenha um amparo legal, um recibo comprovante, né, daquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Pois o pecado não nos dominará mais. Romanos 6, 14. O pecado é Satanás. Satanás não dominará sobre você. Então o pecado não te domina, nem Satanás. Ele não tem mais domínio sobre nós, que somos crentes, né? E nós vivemos agora de uma forma maravilhosa, né? Faraó não teve sobre os filhos de Israel domínio depois que atravessaram o Mar Vermelho, né? Faraó perdeu o domínio. Por quê? Porque Faraó foi eliminado. Faraó foi o quê? Dominado. Amém? Dessa mesma forma, amém? Satanás não tem mais domínio sobre nós. Ele já não pode colocar enfermidade sobre nós, né? Sem o nosso consentimento. Pode ser um consentimento de ignorância, mas é um sentimento. Pode ser que você o faça sem ter o conhecimento, né? Você o faça de uma forma sem conhecer a verdade. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também Oséias diz: o meu povo, né? Ele padece por falta de conhecimento. Então é importante conhecer as Escrituras e aquilo que as Escrituras diz que Jesus fez por nós. Amém, meu querido e minha querida? Que coisa maravilhosa, né? Poder ter um conhecimento de um documento dado por Deus à humanidade. Nós já somos libertos, não podemos ser mais dominados. Somos frutos agora do plano redentor. Somos aqueles que estamos ligados na videira, estamos ligados em Jesus. E não tem como desligar. Vamos dar fruto de liberdade agora. Vamos dar gritos de liberdade. Vamos dar expressões de liberdade. Amém? Aleluia. Então Satanás está derrotado. Foi vencido no que se refere a mim e você. Ele não está apenas vencido, mas Deus fez de nós uma nova criatura sobre quem Satanás não tem domínio. Então Satanás não tem conhecimento de quem eu sou. Não tem conhecimento de quem você é. Ele tem conhecimento daquele velho homem que morreu e foi entregue na mão dele. Aquele homem pertence a ele. Agora cabe a você viver sabendo, conhecendo as verdades sobre você. Você não é mais aquela pessoa. Aquela identidade humana, adâmica que você tinha não existe mais. Foi encerrado no último Adão, Jesus. Jesus se fez o último Adão para que eu e você fôssemos agora uma nova criatura. Então Jesus encerra o período de Adão, né, do pecado sobre a humanidade, para viver agora e nós vivermos nele justiça de Deus. A justiça foi feita. Deus justificou a nossa vida em Cristo Jesus.
Estamos justificados em Cristo e vivemos agora reinando nesta vida. Eu e você temos poder de rei, de reinar. Aleluia. Desculpa, meus irmãos. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, eu creio que você que está me ouvindo está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. As coisas antigas passaram, são derrotas, fracassos, fraqueza, pobreza, pecado e morte espiritual. Somos nova criatura em Jesus Cristo. Isso é motivo de alegria, né? Saber que essas coisas passaram. Somos nova criatura em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Ele nos arrebatou da mão de Satanás, do lugar do inferno, de modo que Satanás não tem domínio sobre nós. Agora nós estamos dentro do reino do amor, saímos do império. Antes nós estávamos no império, na mão do dominador, e agora nós estamos na mão do amor. Saímos da mão do dominador para ir para a mão do amor. Aleluia! Eu e você não precisamos ter medo dele, pois ele foi vencido, ele é derrotado. O Espírito Santo, através do grande apóstolo Paulo, nos fala sobre a posição da igreja. Ele diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, aleluia, em Cristo Jesus. Romanos 8,37. Nós temos uma redenção completa, uma aliança perfeita, eterna por todos os ângulos. Aleluia! Essa nova criação não só foi declarada justa e feita justa, mas também Deus, como Jesus, a declararam justa. Justiça significa a capacidade de permanecer na presença do Pai sem um sentimento de culpa e com o mesmo privilégio e liberdade que Jesus tem. Que coisa maravilhosa, hein? Você parou para pensar nisso? Você tem o privilégio que Jesus tem. Você pode ficar na presença do Pai íntegro, sem condenação. Por isso que Romanos 8,1 diz: aqueles que estão em Cristo não há condenação. Amém? Romanos, o verso 36, o capítulo 36, o verso 26 declara: para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus tornou-se minha justiça e sua justiça em Cristo Jesus. Aleluia. E as escrituras dizem que Deus fez que Jesus fosse justiça por nós. Ele se entrega à justiça e faz Jesus ser justiça por nós. Amém? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, 30. Este é um fato extraordinário, maravilhoso. Ele, porém, não para por aí. Paulo disse: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Que maravilhoso é falar sobre a justiça de Deus, não é verdade? Se a linguagem significa alguma coisa, então cada crente está completo em Cristo. Se veja completo em Cristo, perfeito, íntegro em Cristo. Se veja abençoado em Cristo. Aleluia. Colossenses 2,10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Todos recebemos a plenitude. Graça sobre graça. João capítulo 1, o verso 16. O crente, aquele que está em Cristo, não é um pedinte servil, mendigando favores. Ele é um filho de Deus, um herdeiro de Deus, um príncipe de Deus, e ele permanece impassível, sem medo, na presença do Pai, porque foi feito justo, como a própria justiça de Deus, com a própria justiça de Deus. Libertado com a própria liberdade de Deus. O Filho vos libertou. João 8:36. Na realidade, você é livre. A doença e a enfermidade não têm domínio sobre você. Não aceite. Ela não pode te dominar, não pode dizer que vai ficar no teu corpo. Manda ela bater em retirada. Seja uma pessoa crente, diga: eu não carrego doença, eu não carrego enfermidade, eu não carrego miséria, eu não carrego preocupação. Vocês não têm direito de me dominar. Aleluia, 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 aleluia. Não dê lugar a essas coisas.
Você não apenas tem Deus, mas também tem o nome de Jesus e a autoridade desse nome. Nesse nome, se a dor vier, você pode colocar as mãos sobre você mesmo e receber a sua libertação. Nesse nome, você pode romper o poder do adversário sobre as suas finanças, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu corpo e sobre os seus queridos, parentes, amigos. Poder e autoridade ilimitados são dados a cada membro individual do corpo de Cristo. Se veja como um rei, reinando em vida, em autoridade. O diabo é destronado e você agora está no trono da graça, reinando em vida, em autoridade. Um bom dia, pastor Beto Fernandes, que te ama, e obrigado pelo companheirismo e por divulgar o nosso café e se inscrever no nosso canal. Visita ele lá, em nome de Jesus, amém.